Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês. Nós vamos, nesse breve vídeo, considerar aqui um trecho do livro do Evangelho de João, e nós vamos pegar aqui a tradução King James, para considerar um trecho a partir do versículo 22 do Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho de João, capítulo 10, fala a respeito do pastor excelente, que é Cristo, e do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, aquele que veio para usurpar o lugar de Cristo, o falso Cristo, os falsos instrutores, falsos líderes religiosos. Então, depois de Jesus dar esse alerta em João capítulo 10, ele continua aqui do versículo 22 em diante. Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Se não me engano, essa festa da dedicação era o Hanukkah, se não me engano. Era a rededicação do templo, que aconteceu lá quando teve o período da guerra dos Macabeus. Judas Macabeus foi contra, se não me engano, Epifânio, invadiu o templo e profanou o templo, oferecendo sacrifícios de animais impuros pela lei aos deuses pagãos dos gregos. Então, os helênicos, né, lá o exército todo, na época que Alexandre o Grande deixou como herança o seu rei, depois da morte dele, seus generais assumiram e começaram a dominar todo o território, inclusive Roma, e aí eles profanaram Jerusalém e fizeram toda essa loucura aí no templo. E aí depois que os judeus, né, na época lá liderados pelos Macabeus, conseguiram expulsar o exército grego, o que aconteceu? Eles rededicaram o templo, fizeram a purificação e rededicaram. Se eu não me engano, essa festividade aqui se refere à rededicação do templo, Hanukkah. Se não me engano, não me falha a memória. Então, naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Jesus caminhava dentro do templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, diz-nos claramente. Eles queriam que Jesus falasse assim: ó, eu sou o Cristo. As provas, as evidências, a maneira de Jesus ensinar e os milagres que ele realizava não eram suficientes. Eles queriam que Jesus falasse. Respondeu-lhes Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então as verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Evitam ouvir a voz de estranhos, ou seja, ensinamentos que são estranhos àqueles que Jesus nos ensinou. Novos ensinamentos, novas doutrinas, um novo Cristo, está lá em Gálatas capítulo 1, 6 a 9. Apresentam um novo Cristo, um outro evangelho. Cuidado com organizações religiosas, líderes religiosos que se proclamam Cristos ungidos. Nós somos os ungidos de Jeová. Essa é a luz que Jeová nos deu e que clareia mais e mais. Isso é verdade. Aí amanhã, aquilo não é mais verdade. Verdade agora é isso. Cuidado com esses charlatões, porque eles enganam muitos, milhões de pessoas, e diversas religiões são levados pela conversa fiada de falsos cristos, a voz de estranhos. Então Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. No 29, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí Jesus mostra aqui a relação, né? A relação, a chegada com o Pai, o cumprimento do propósito. O Pai e Cristo, e Jesus no caso, estão trabalhando em harmonia com o mesmo propósito de fazer com que as pessoas se voltem para o Pai, para o verdadeiro, porque a personalidade de Deus, de Jeová ali,
para os judeus já estava deturpada por causa desses falsos instrutores. A forma como eles ensinavam a lei e mostravam o autor da lei, no caso o grande legislador Jeová, distorcia a personalidade de Jeová para os outros. Então eles imaginavam um Deus cruel, um Deus desumano, um Deus sem sentimentos, né? Sem empatia, que exige ali tudinho, a letra da lei ao pé. Jesus veio mostrar a verdadeira imagem do Pai, a personalidade amorosa, perdoadora do Pai. Não era aquilo que muitas pessoas pensam. Quando você lê o Antigo Testamento, você só vê sangue, barbaridade. Tinha, sim, guerras, etc. e tal, como terá também quando vier o Armagedon, quando Cristo, no caso, executar o julgamento. Os que não forem aprovados, naturalmente, serão destruídos. Isso quem vai decidir é aquele que tem autoridade sobre nossas vidas, o Criador da vida, como diz o Salmo 36:9. O dador da vida, aquele que pode nos dar vida e também pode tirar. Ele é que tem essa autoridade, não somos nós. Então também haverá, né, naturalmente, morte, certo? Jesus continua então, aí continua o relato bíblico aqui, ó. Eu e o Pai somos um, versículo 30. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-los. Eles não conseguiam aguentar ouvir Jesus falar tais verdades. Hoje em dia não é diferente. Membros de seitas de controle mental, pessoas que vivem para servir aos seus amos da fé, seus corpos governantes, homens que se colocam no lugar de Cristo, pessoas que estão moldadas, a sua mente está manipulada para adorar esses homens, porque isso é uma idolatria. Toda vez que você coloca alguém ou alguma coisa no lugar que pertence a Deus, que pertence a Cristo, é idolatria. Então essas pessoas fanáticas que querem servir a homens não suportam ouvir informações como essas aqui que Jesus está falando. Eles não aguentam. Como hoje em dia seria um crime, né? Eles seriam presos se eles pegassem pedras para tentar atacar quem fala tais verdades, então eles usam outros recursos. Eles tentam difamar, tentam destruir a família dessas pessoas, tentam manchar a sua reputação, ameaçam de processar, ameaçam de perseguir. Ou seja, eles tentam intimidar de todas as formas. É como se estivessem pegando pedras para nos atirar. 31. Mais uma vez os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus os interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras da parte do meu Pai. Por qual destas obras vós quereis lapidar-me ou me punir? Por qual delas? Assim nós podemos também afirmar, né? Às vezes nós apresentamos aqui evidências de que determinados ensinamentos ou organizações religiosas são falsas. Falsas no sentido de que afirmam ser a única organização verdadeira por meio do qual nós podemos ser salvos. Nós provamos na Bíblia que isso é falso. E aí a pergunta é, por qual dessas coisas que nós apresentamos nós estamos sendo punidos? Não conseguem refutar, pelo fato de eles não conseguirem refutar tais afirmações, a única escolha que eles têm é de nos atacar fisicamente. É o único jeito. Não tem outra forma. Não tem como usar o campo das ideias do raciocínio lógico, porque isso cai por terra. É refutado. Tudo que eles vão dizer para defender a sua organização, seu corpo governante, sua liderança religiosa, vai cair por terra antes mesmo de chegar no que a Bíblia diz. Cai. Não tem refutação. Então o único jeito que eles têm é de ir direto no quem está falando, é atacar a pessoa. E aí continuando aqui, ó. Os judeus responderam-lhe assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, ou te atacaremos, né? Mas sim por blasfêmia. Aí estavam dizendo que o que Jesus falou era blasfêmia. E porque, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus? Jesus não disse em nenhum momento assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele ainda chamou Deus de Pai. Ele não disse que ele era o Pai. Mas ainda assim eles colocaram palavras na boca de Jesus. E ainda chamaram as palavras dele de blasfêmia. Não é diferente do que muitos fanáticos de seitas de controle mental fazem quando nós apresentamos aqui as falsidades dos seus líderes religiosos e desmascaramos. Aí eles falam, o que você está falando é apostasia, eu não quero ouvir. Você está falando é apóstata, você vai arder no fogo do inferno. Quando o Armagedon chegar, você vai ser destruído, aniquilado e blá, 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 blá. Mas refutar que é bom, não consegue. Jesus lhes contestou. Aí eles acusaram Jesus de ter se passado por Deus, né? Jesus não tinha feito isso. Ele só disse que ele e o Pai eram um. Só isso.
Mas mesmo que Jesus estivesse dizendo que ele era Deus, ainda assim ele consegue provar que ainda tal afirmação seria verdadeira. Como? Jesus lhes contestou, 34. Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se referindo aos juízes humanos, homens no poder. Homens no poder eram chamados de deuses. Deuses porque têm poder, têm autoridade. Nesse sentido, eles eram deuses. Um termo genérico para Deus, né? Então Jesus podia dizer também que ele era Deus, nesse sentido. Não estaria errado. 35. Ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrada. Como vós dizeis, daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas porque vos declarei, eu sou filho de Deus. Jesus nem disse, eu sou Deus, que também estaria certo. Mas ele disse, eu sou filho de Deus. Se não estaria errado dizer, eu sou Deus, muito menos errado dizer, sou filho de Deus. É mais ou menos isso que ele está dizendo. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou da mão deles. Então, de todo jeito, eles queriam pegar Jesus, mas não conseguiam. Não conseguiam. O ódio deles só aumentava contra Jesus. Isso é bom que aqueles que são fanáticos, servos, né, de organizações religiosas, sectárias, que servem a homens, liderados por homens que se colocam como os ungidos de Jeová, reflitam nisso. Pensa bem, com carinho. Será que você não está mostrando um fanatismo descabido? Não seria muito melhor e mais proveitoso você parar de seguir homens e seguir a Cristo para tentar entender o que a gente está falando? Não creia nas minhas palavras, já que talvez muitos, né, sintam muito ódio, raiva da pessoa, de quem está falando aqui. Então esquece que eu existo. Vai na Bíblia. Creia nela, creia no que a Bíblia diz. Esquece o meu canal, esquece de mim. Vai na Bíblia e creia nela. É para seguir a Cristo, não a homens. É isso que a Bíblia diz. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão, diz o 40, e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério, e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal, todavia tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Que maravilha, né? Muitos creram em Jesus. As coisas que João, o batizador, havia dito a respeito de Jesus, muitos discípulos de João passaram a ser discípulos de Jesus, como o apóstolo João, por exemplo. O apóstolo João, que deve ter o mesmo nome do João Batizador, né? O apóstolo João era discípulo de João Batista e depois passou a seguir Jesus, se tornou um dos seus primeiros discípulos e apóstolo também. Então nós também podemos ter a honra de seguir Cristo, de crer nele, crer nas palavras dele, conforme estão nas Escrituras. Ninguém é obrigado a isso, mas você é convidado a pelo menos ler os evangelhos, analisar, examinar, e se você crer, a promessa bíblica é vida eterna. Bom, essa é a breve análise que eu queria fazer aqui do Evangelho de João, capítulo 10. Consideramos aqui dos versículos 22 até o final do capítulo 10. Foi um grande prazer. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá.